Boa tarde, bem-vindos ao meu canal novamente. Escolhi hoje um tema que vem falar diretamente sobre o nosso Brasil. Tem a ver com o nosso Brasil, a implantação da República e as ideias abolicionistas, uma filosofia que surgiu no século XIX, na França. Eu vou falar sobre o positivismo. O positivismo surgiu, então, com esse filósofo Auguste Comte, que nasceu em 1798 e morreu em 1857. As suas ideias influenciaram muito a política no Brasil, né? E por quê? Auguste Comte, com essa ideia do positivismo, ele trabalhou com três áreas principais: uma filosofia da história, uma classificação das ciências e, por último, a sociologia. O positivismo surgiu justamente depois da Revolução Industrial, numa época em que se falava muito em progresso, em tecnologia, quer dizer, a sociedade estava passando por grandes mudanças e precisava um novo modelo de filosofia e um novo modelo de sociedade. O positivismo de Auguste Comte, portanto, vai trabalhar com duas ideias principais, que são justamente o tema, o lema da nossa bandeira: ordem e progresso. Isso porque ele vai explicar que a sociedade tem a sua parte estática, né? Aquilo que não muda, esses valores que continuam ao longo da história, e tem o seu outro lado, que é regido por uma dinâmica, uma movimentação. Ele vai dizer que não existe progresso sem ordem. Bem, vamos guardar isso um pouco, vamos seguir adiante, porque as ideias dele são de uma grande riqueza, que ele se propunha a uma reforma do homem, uma reforma intelectual do homem, e para chegar ao final de uma religião da humanidade. Então vamos ver o que é isso. A filosofia da história, ele vai criar a lei dos três estados. Quais são esses estados, né? Estados por que passa a sociedade. O primeiro deles seria o teológico, o segundo, o metafísico, e o terceiro, o positivo. Cada um desses estágios, então, colaborariam para um pensamento diferente do homem. No estágio teológico, nós temos mais três estágios diferentes. O teológico, né, ligado à religião. Nós teríamos o fetichismo, que são aquelas religiões que privilegiam os seres, a lua, o sol, o trovão, né? Seriam colocados como divindades esses seres, né? Depois, chamado então fetichismo, para o Auguste Comte. Depois nós teríamos um estado politeísmo, um outro estado, né? Se vocês lembrarem, por exemplo, dos gregos, né? A variedade de deuses dentro da mitologia grega, vocês têm aí uma variedade de deuses diferentes, divindades, né? E por último, o estado do monoteísmo, que é um Deus só. Então isso no estágio teológico. Depois nós vamos ver que tem o estado metafísico, que todas essas divindades, esses seres que têm força,
vão passar por uma abstração, né? Até chegar ao estágio positivo, que tudo se resume a uma força, né? Do abstrato, das ideias abstratas, né? Nós vamos chegar então no estado positivo, que vai privilegiar uma força. E essa força justamente é a natureza. Bem, isso passaria a sociedade por todos esses diferentes estados, né, de civilização. Por quê? Porque Augusto Comte acredita realmente no progresso. Quer dizer, a história vai sempre melhorando, né? A filosofia dele de história é uma filosofia, portanto, determinista. Então, ele quer encontrar as leis que regem a sociedade, as leis que fazem, né, com que os acontecimentos aconteçam de tal maneira. Você vai estabelecer leis, né, como você faz na ciência, né? Ele queria fazer isso com a sociologia, que ele colocava justamente como o mais alto grau do saber. Deixa a filosofia de lado, não mais a filosofia, né? Mas o que rege o saber superior, vamos dizer, desde a matemática, a astrologia, né? As várias ciências, a ciência principal seria a sociologia. Desse estado ele vai chegar a uma religião da humanidade. Que seria essa religião da humanidade? Que prega, inclusive, a fraternidade entre os homens, né? Uma vida prática em comum, inclusive colocando que a educação é para todos, é igual, a educação é laica, isto é, não deve estar misturada à religião. Educação não tem a ver com religião, a educação laica, né? Isso seria um dos principais pontos que influenciaram tremendamente, todos esses pontos, né? Influenciaram para o acontecimento da nossa república, né? Benjamin Constant, que foi um militar, professor, um grande pensador, ele adotou as ideias do positivismo e trouxe essas ideias, ensinou seus alunos, né? E finalmente aconteceu, né, a queda do Segundo Reinado e veio a República. Portanto, o positivismo tem uma influência muito grande no que aconteceu no Brasil. E até hoje nós temos igrejas positivistas, algumas caiu em desuso, mas no Rio de Janeiro ainda funciona uma e também em Porto Alegre. E como é que funciona essa religião da humanidade, né? Na religião da humanidade, o Deus cristão é substituído pela humanidade. Então, a humanidade que tem que ser respeitada, adorada, né? E sempre com essa ideia de melhora, de avanço no tempo, de progresso. É lógico que, em nome do progresso e em nome da ordem, muita coisa aconteceu. Muita coisa ainda acontece, né? Para preservar a ordem, deveríamos manter valores pré-estabelecidos, mas isso também tem dois caminhos. Enfim, o positivismo realmente foi de grande influência no Brasil e talvez ainda hoje, de vez em quando, surgem umas ideias assim, de determinismo na história, né?
de ordem e progresso, né? Talvez sem querer chegar ao que Auguste Comte preconizava, né? Mas a ideia, o lema da bandeira é justamente isso. Agora, resta conceituar sempre o que seria ordem e o que seria progresso, para a gente não cair em mal entendidos. Mas vale a pena saber sobre o positivismo que tanto influenciou a implantação da República no nosso país. Muito obrigada.